Como escreveu Torga, livre não sou que nem a própria vida me consente, mas a minha aguerrida teimosia é quebrar dia a dia um grilhão da corrente. Livre não sou, mas quero a liberdade, trago-a dentro de mim como um destino. Viva Portugal! Margarida Balseiro Lopes nasceu em setembro de 89 e por isso apenas se qualifica para este podcast Geração 80 por pouco mais de 3 meses. Preparada e persistente, diz não precisar da política, mas a política tem precisado dela, já que apesar de ter apenas 35 anos, tem carreira nesta área há muitos anos. É atualmente Ministra da Juventude e da Modernização, a ministra mais nova de sempre. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e este é o Geração 80, um podcast onde falo com a elite da década em que eu nasci para provar como os anos 80 deram ao mundo a melhor colheita de sempre, apesar dos bigodes, dos chumaços e das permanentes. Venha comigo neste regresso ao futuro, na geração dos livros ambiciosos e sonhadores. O que é que podemos fazer para ajudar o planeta? Afinal, qual o mundo que queremos deixar aos nossos jovens para as próximas gerações? Como não conseguimos ver o futuro, temos mesmo de olhar com olhos de ver para estas questões. A convidada deste podcast tem algo a dizer sobre isso, mas nós também. Para mudar mentalidades, a Optivisão lançou em Portugal a C2C, uma marca de óculos feitos através de plásticos e redes de pesca retirados do mar. E a totalidade dos lucros obtidos através da venda destes óculos reverte para organizações que atuam diretamente na conservação dos oceanos, como é o caso da Sea Shepherd Portugal. Não conseguimos ver o futuro, mas podemos, já hoje, transformar o presente. Optivisão. Veja a diferença. Olá, Sra. Ministra. Olá. Muito bem-vindo a este podcast. É a primeira vez que temos uma ministra neste podcast. Já tivemos cá o António Leitão Amaro, mas foi pouco tempo antes de ser ministro. Posso tratá-la por Margarida? Sim, claro, só aqui neste fórum. Pronto. Tem 35 anos, pelas minhas contas, e foi a primeira em muitas coisas na sua vida. A primeira líder da JSD, a mais nova, como eu dizia há pouco, no cargo ministerial. O que é que falta fazer? Mas pelo fim. Antes de mais, queria agradecer o convite. O que falta fazer é que no futuro eu não seja a mais nova e haja pessoas mais novas. Porque, de facto, em várias áreas, deixe-me dar-lhe o exemplo, empresariais, há pessoas muito mais novas do que eu a darem cartas e isso também tem de ser transposto para a atividade política. E, portanto, a questão da idade e mesmo a questão do género. É muito importante que nós tenhamos mais mulheres a participar na atividade política. E eu acho que a presença de mulheres na atividade política, de alguma forma, é também uma forma de nós conseguirmos trazer mais mulheres a seguirem esse exemplo. Sentiu-se ou sente-se de alguma forma algum tipo de condescendência ou paternalismo por ser mulher, por ser jovem ou por ser mulher e jovem? Faz parte. Uma dessas circunstâncias passará com o tempo, não é? Porque exatamente, como dizia o Manuel Monteiro. Amanhã estarei mais velha do que estou hoje, mas sim, infelizmente acontece. A única forma de procurar contrariar isso é fazer o meu trabalho. E é por isso que se prepara tão bem, é conhecida por se preparar muito bem. Prepara-se qualquer intervenção pública que faça no seu dia a dia. É uma pessoa que estuda muito os assuntos, os dossiês. Sim, tenho uma certa, não vou dizer obsessão, mas uma preocupação enorme com os dados, com as fontes. Tenho uma coisa que joga a meu favor, eu tenho uma boa capacidade de memorizar e, portanto, eu leio uma vez e fica-me na cabeça. Isso é sorte, não é? Porque me ajuda depois no meu trabalho, mas eu acho que isso tem de ser a bitola. Nós, sobretudo no exercício de funções públicas, mas não só, mesmo na atividade privada, quando eu não estive na atividade política e estive na atividade privada, nós temos de procurar ser o melhor que conseguirmos. Podemos não ser exatamente os melhores em absoluto, mas procurarmos ser sempre a nossa melhor versão. E isso obviamente exige, também eu acho que exigirá obviamente talento
algumas características que já nos são inatas e que aceleram, ajudam, apoiam a que sejamos bem-sucedidos. Mas temos, obviamente, de ler, de parar, de pensar, de nos prepararmos. Isso é essencial. Essa sua capacidade de memória, de memorizar, dava jeito para ser atriz. Já uma vez pensou em ser atriz? Ou que outro tipo de carreiras é que pensou seguir? Seria uma péssima atriz, porque qualquer pessoa olha para a minha cara e sabe exatamente o que é que eu estou a pensar. Dá-se o azar de muitas vezes eu verbalizar, além da minha cara refletir isso. Portanto, eu acho que um ator não seria uma vulnerabilidade, um problema, e portanto não acho que o meu caminho pudesse ir por aí. E que neste momento está a seguir uma carreira política? Que tipo de ambições é que tinha? Ou que tipo de sonhos é que tinha? Quando era pequenina queria ser bailarina, queria ser a dada altura jornalista, muito por influência do meu pai. Mas a partir do momento em que eu comecei a desenvolver o sentido crítico com as primeiras discussões políticas, eu encontrei no direito o lugar onde eu conseguiria conciliar esta ânsia de justiça e de alguma forma de ser porta-voz das preocupações dos outros. E os seus pais alguma vez procuraram encorajá-la a seguir algum desses caminhos, seja o jornalismo, seja a advocacia, ou sempre procuraram de alguma forma apoiar ao longo da sua carreira? Não, os meus pais sempre me ensinaram a ser livre, nomeadamente nas minhas escolhas. Naturalmente que eu sou o resultado da educação que tive, dos pais que tenho, mas sempre foi muito marcada a preocupação de eu fazer as minhas próprias escolhas e sendo depois responsabilizada pelas escolhas que fizesse. E portanto eu cheguei a esta conclusão sozinha de que seria pelo direito, mas sem qualquer tipo de condicionamento ou de tentativa de condicionamento da parte dos meus pais. Eu acho que isso é bom porque me deixa mais confortável com o caminho que escolhi. É mais nova de 4 irmãos, sempre foi a mais responsável dos 4 irmãos, porque eu estive a preparar-me para esta entrevista e sei que tinha uns trabalhos de verão, fazia questão também de ter uns trabalhos de verão, ter o seu próprio dinheiro. Os seus irmãos faziam o mesmo, ou a Margarida sempre foi a mais responsável e a mais atinada? Não, acho que cada um tinha um percurso diferente. Eu acho que sempre procurei ser muito estudiosa, preparada. A escola sempre foi uma prioridade. Lembro-me as férias de verão são muito longas. Aliás, Portugal é um dos países que tem o maior período de férias de verão. Eu ao fim de 1 ou 2 semanas estava farta, porque preciso muito de estar em permanente atividade. E os meus irmãos são pessoas diferentes e portanto com características diferentes. Como é que eram essas relações de poder entre irmãos? Ou como é que são hoje em dia? Muito boas, porque não são de poder, são de afeto e de amor. Portanto, boa resposta. Não é boa, é a que é. E portanto não pensamos sempre de forma igual. Aliás, um dos meus irmãos é agora o presidente até da Conselhia do Partido Socialista. Portanto, mas aprender a respeitar as diferenças com educação, com tolerância, nós nunca nos chateamos. Qual é a diferença de idades entre os irmãos? Ora bem, eu tenho um irmão, por exemplo, com 41, já tenho outros na casa dos 50, portanto sou mesmo uma mais nova. Como é que eram os vossos verões? Era em São Pedro de Moel, não é? São Pedro de Moel. Não sei se o Francisco conhece São Pedro de Moel. Não conheço, mas eu tomo a ousadia de dizer que é a praia mais bonita do país, é a praia da minha infância. Porquê que é mais bonita? Porque tem boas memórias. É a minha praia, onde tenho as memórias com os meus pais, com os meus amigos, com os primeiros amigos da adolescência, onde tive os primeiros trabalhos de verão. E a relação com São Pedro é sobretudo afetiva. Esses verões que eram curtos, aparentemente, mas como é que eram passados além da parte do trabalho? Faziam atividades? Não é que São Pedro seja propriamente conhecido por ter a água mais quente. Eu passo férias em Aveiro, portanto eu sei pronto, o que é então o Francisco sabe o que é que eu estou a falar. Pronto, muitas vezes não estava a bandeira verde, mas os amigos encontravam-se ali, muitas vezes só se encontravam naquela altura, nos meses de julho e de agosto, e íamos comprar as pipocas ali à Praça de São Pedro, íamos comer as bolas de Berlim para a praia.
íamos para o Bambi à noite, que depois acabou por ser o primeiro sítio onde eu comecei a trabalhar, beber um café, os nossos pais, íamos comer um gelado ali ao pé do Topis, e portanto era um sítio muito familiar, fazíamos tudo a pé. E portanto tenho boas recordações também por isso. E também daquelas conversas e das longas refeições à mesa em que a Margarida ficava, mesmo como quando criança, ficava a ouvir os adultos à conversa. Saber-se ouvir, e há bocado também dizia isso em relação aos seus irmãos que podem ter opiniões diferentes, políticas ou não. Saber-se ouvir hoje em dia é uma capacidade ou uma característica que é subvalorizada? É essencial, porque nós não somos donos da verdade. E portanto nós aprendemos, sobretudo, se convivermos com os outros e já agora com aqueles que têm uma opinião diferente e que nos podem acrescentar alguma coisa. E quando eu falo em ouvir, é em ouvir mesmo, não é esperar que o outro termine de falar para eu entretanto acrescentar o segundo argumento que quero acrescentar à conversa. Não, ouvir mesmo e encontrar pontos de equilíbrio, pontos de encontro. Isso ensina-se de alguma forma? Eu pessoalmente acho que isso é muito importante. Mas aprende-se. E quanto mais cedo, melhor. E isso foi, os seus pais sempre deram também ensinaram isso em casa? Sem dúvida. O meu pai era jornalista, a minha mãe era educadora de infância. E portanto, sim, sempre tiveram uma grande sensibilidade para a importância de, independentemente da idade, de ouvir e de respeitar os outros. O seu pai era jornalista e a Margarida disse há pouco também que em tempos também gostava de ter sido jornalista. Foi o seu pai passou-lhe esse gosto e passava lá algum do seu tempo lá na redação do jornal da Marinha? Muito. E porque era um jornal pequeno, é o Jornal da Marinha Grande, que ainda hoje está em atividade, ainda agora há pouco tempo. Visitei-os com o meu pai, o que ainda é mais engraçado porque ele foi diretor durante muitos anos. E eu guardo muitas recordações desses tempos, porque não havia propriamente horas, porque o meu pai era diretor, mas também era jornalista, portanto estava muitas horas no jornal e eu era pequenina e passava lá longos serões a fazer algumas patifarias, naturalmente. Por exemplo. Bem, houve uma que eu fiz péssima. O meu pai emprestou-me uma máquina digital. Eu era muito pequena na altura, uma máquina digital era muito cara. E eu levei-a para uma visita de estudo e deixei-a na área de serviço de Aveiras. E o meu pai, até aqui, sempre muito compreensivo. Eu fiquei em pânico, era pequenina, mas tinha noção de que aquilo era um objeto de muito valor e disse-me: não te preocupes, nós vamos encontrar uma solução. Impecável, um pai 5 estrelas. Mesmo. E acha que pelo facto de ter tido não essa experiência da máquina fotográfica, mas essa experiência numa redação e ter vivido isso de perto e ter um pai também que chegava a casa e se calhar falava-lhe do seu dia-a-dia, que seja também mais fácil também pôr-se no lugar de um jornalista que faz o seu trabalho e que tem que fazer e cujo trabalho é escrutinar a vida de quem está a governar? Sente que tem maior tolerância a críticas por essa razão? Não deve ser maior ou menor, tem de haver ou há tolerância ou não há tolerância. Portanto, eu tenho de fazer o melhor que posso e tenho de ser um exemplo naquilo que faço. E isso implica também estar sujeita ao escrutínio, nomeadamente da comunicação social, como é evidente. E portanto isso faz parte. Agora, se nós fizermos bem o nosso trabalho, não temos de ter preocupação com as questões que nos possam chegar. Desde que, naturalmente, também é importante fazer essa ressalva de que haja depois seriedade na forma como a informação é tratada, como é evidente. E parte sempre desse pressuposto. E as redes sociais? Aí é um pouco diferente, porque aí não há deveres deontológicos. Aliás, infelizmente não há ninguém que esteja a fazer a regular as redes sociais. Isso é algo que afeta um governante? É uma coisa que, no seu caso, sente que isso é alguma coisa que também que se ultrapassa facilmente, não lendo, por exemplo, aquilo que se passa nas redes sociais? Não, eu assumo, eu leio. Não leio tudo, obviamente, mas procuro ler porque é um espaço de intervenção pública e, portanto, da mesma forma que eu leio jornais, vejo televisão, consulto sites de notícias, obviamente também utiliza as redes sociais. Agora, é importante relativizar porque
há muitas coisas que são ditas nas redes que são motivadas por ódio e, portanto, não nos podemos deixar condicionar por isso. E há sempre pessoas, públicos mais vulneráveis ou mais visados do que outros. E, portanto, é procurar tirar o melhor que as redes têm para dar. Nós, por exemplo, temos procurado, e porque sendo este Ministério que tem a juventude, obviamente que os jovens estão muito presentes nas redes sociais, nós temos procurado, por exemplo, usar as redes para explicar algumas das decisões que tomamos. Fizemos vídeos explicativos do IRS jovem, do IMT jovem, agora do cheque psicólogo e do cheque nutricionista, com as questões que mais nos tinham chegado. A maior parte deles até era por mensagem privada, ou seja, utilizar as redes dessa forma, mas naturalmente, enfim, as redes não são só usadas para esses efeitos. O que é isto de ser jovem? Porque Margarida é convidada para ser ministra e Ministério da Juventude e Modernização. Jovem é um conceito um pouco amplo, não é? Na minha opinião, até pode abranger os millennials, geração Z e a geração alfa. Sim. Como é que estamos agora a falar sobre formas de chegar aos jovens? Como é que se governa, no seu caso, porque é a ministra que tem este pelour, como é que se consegue governar para públicos tão distintos e heterogéneos? Exatamente. É desde logo começar por compreender isso, ou seja, que um jovem que esteja no ensino secundário, no ensino básico secundário, tem um tipo de preocupações que um jovem que está no ensino superior já não tem, ou tem outros diferentes, ou um jovem que entrou no mercado de trabalho. E, portanto, isso significa que nós temos de procurar ter políticas públicas que respondam às preocupações, às dificuldades destes diferentes jovens. E é isso que temos procurado fazer. Quer dizer, quando nós falamos, por exemplo, do IRS jovem, é uma medida que se destina a quem trabalha, como é evidente. Portanto, não dirá muito a um jovem que esteja no ensino secundário. Mas um jovem que está no ensino secundário está certamente preocupado com um dos problemas que tem afetado as novas gerações, que é o fenómeno do bullying, razão pela qual é uma das áreas onde nós estamos a intervir, precisamente em articulação com o Ministério da Educação. Mas se nós pensarmos num aluno que esteja no ensino superior, ainda não está preocupado com o IRS jovem, mas está, por exemplo, preocupado se tem vaga ou não tem vaga numa residência para estudar no ensino superior. Portanto, temos de criar vagas em residências para esse jovem. Portanto, nós temos de procurar, e aqui a política é um exercício permanente de empatia com os outros, de procurar perceber quais é que são os problemas que os jovens têm e procurar encontrar soluções. Mais do que palavras, ações. Sempre. Muitas destes exemplos que deu agora, estes temas, estes dossiês, sobrepõem-se com os titulares, neste caso os seus colegas de governo. Portanto, falou da habitação, as finanças, mais uma série deles, desde a saúde, seja o que for. Como é que se faz isto é uma perspectiva não política, uma perspectiva mais social e uma perspectiva mais até de pedagógica. Como é que se faz essa relação entre os diferentes ministros sobre agora IRS jovem, agora o tema da habitação para jovens? Como é que é um diálogo entre a ministra, a Margarida e outros ministros que fazem parte do governo, ou ministra? A primeira ideia é de que não fazemos nada sozinhos, e se acharmos que os governos são depois divididos em silos que não falam uns com os outros, vamos falhar nas políticas públicas. As 3 áreas que eu tenho a juventude, tenho a modernização e tenho a igualdade, são 3 áreas transversais. Ou seja, obrigam-me a todos os dias ter de falar com pelo menos um colega meu, e raramente é só um. Quando nós falamos de, por exemplo, o cheque psicólogo que eu há pouco falei, foi uma medida que eu desenhei em articulação com o Ministro da Educação, mas também com a Ministra da Saúde, e portanto isso aconteceu. Quando nós falamos, por exemplo, estamos agora a construir a Agenda Nacional de Inteligência Artificial, é para todas as áreas governativas. Portanto, tem de haver inteligência artificial utilizada em unidades locais de saúde, mas também nas escolas, também nos tribunais. Portanto, é transversal, tenho de falar com todos os colegas. Mas posso dar um exemplo na área da igualdade. O maior flagelo que temos em Portugal, que é o combate à violência doméstica, não é de uma área governativa. É um problema enorme, um flagelo que nós temos de combater, que envolve que os ministros de facto não só falem, como decidam em conjunto em áreas tão críticas como, além de quem tutela a igualdade, como a administração interna, como a justiça, como a saúde, como o trabalho e a segurança social. Portanto, isso para mim obviamente que é desafiante, mas é também muito enriquecedor na perspectiva de
é uma decisão do governo, não é do ministro ou da ministra A ou B, é do governo. E nós temos de nos habituar a trabalhar mais a equipa uns com os outros. Não tem a tendência para às vezes dizer, olha, eu acho que isto é muito importante, mas acho que isto para os jovens é mais importante do que para o resto da população. Nós obviamente ouvimos muito isso a propósito agora das medidas que tomámos, do IRS jovem, Isso. do IMT jovem. É verdade, essa crítica vem muitas vezes, que estas eram não é uma crítica, medidas... é uma pergunta, eu não estou... Não, mas muitas vezes foi colocada como crítica. E o que eu acho que é importante dizer é, quando nós estamos a tomar decisões com o objetivo de fixar jovens em Portugal, estas decisões não são apenas a pensar nos jovens. Porque quando um jovem sai do país, deixa um pai, deixa uma mãe, deixa um avô, deixa uma avó, deixa um irmão, deixa uma irmã, deixa os amigos. E, portanto, nós temos uma sociedade bem construída ao longo das décadas em Portugal, em que olhamos uns pelos outros e, a dada altura da vida, os filhos passam a cuidar dos pais e bem. Mas para isso é importante que os filhos também cá estejam. Portanto, estas medidas não são apenas para jovens, são para o país em geral. Uma pessoa, quando chega a este cargo com tanta responsabilidade, e passar a falar do seu, passar a falar do meu também, nós conseguimos ainda ir buscar alguma parte da nossa juventude. Quer dizer, a Margarida é mais jovem que eu, porque eu tenho mais 9 anos, mas em qualquer dos casos conseguimos manter essa... E lembrar-nos de juventude, de infância, neste caso estou a falar um bocadinho mais, até mais novo. É possível ir mantendo essa ligação com aquilo, com alguma parte menos séria e mais ingênua do nosso ser, ou não? Ou estamos sempre tão preocupados com o que estamos a fazer com o trabalho e, neste caso, no seu caso, governar bem e melhor. Às vezes consegue ainda ter aqui ir buscar aquilo que era a sua infância e lembrar-se das coisas boas no seu dia a dia, ou está tão embrenhada? Não, mal seria se eu não conseguisse. Ou seja, eu posso ser ministra agora, mas eu estou transitoriamente ministra. Eu sou a Margarida e, portanto, as minhas características, a personalidade que eu tenho, é bom que ela esteja permanentemente presente e que eu não deixe de ser o que sou, porque a dada altura sou ministra. Portanto, é bom termos os pés permanentemente no chão. Agora, eu acho que há características que eu faço questão mesmo de preservar. Uma certa urgência, o sentido de urgência. E é muito útil quando nós às vezes ouvimos, e certamente o Francisco já ouviu ao longo da sua vida, porque é que isto é assim? Porque sempre foi. Não, isso não é uma resposta. Não é. Não. E se isso sempre foi mal feito, não vamos continuar a fazer mal feito só porque sempre foi. E portanto eu diria que a juventude, há pouco nós começámos a conversa a falar da condescendência. Se calhar há maior aceitação deste meu sentido de urgência pela idade, e portanto é bom que assim continue. Mas perdemos o idealismo, não só na política, como também em cargos, repito, de responsabilidade de gestão. Perde-se o idealismo, esquece daquilo. Eu só consigo falar por mim. Eu sempre que há uma decisão que tomei e que eu vejo que tem um impacto positivo na vida das pessoas, eu lembro-me porque é que eu vim para cá, porque é que eu vim para a atividade política. Foi exatamente para isto. E portanto é bom que o idealismo não se perca, porque é esse o nosso propósito. Ou seja, nós tomamos várias decisões, mas devemos estar permanentemente com a noção, a percepção de que forma é que eu vou melhorar a vida das pessoas. E isso implica que isto esteja sempre na nossa cabeça. A Margarida é uma pessoa de afetos, pelo menos foi isso que disse numa reportagem numa televisão concorrente da nossa, que hoje não vou mencionar. Aquilo que mas essa gargalhada é alguém que gosta muito de afetos. É uma coisa que também foi transmitida pela sua família, os abraços, tudo isso. É uma família que vocês gostam de estar uns com os outros, gostam. Sim. E basta, por exemplo, conhecer a minha mãe. Minha mãe vê alguém pela primeira vez, a primeira coisa que faz é dar um abraço. E portanto eu sou um bocadinho assim. O objeto que trouxe aqui hoje à geração 80 é também um objeto que faz também recordar a sua infância, e também acho que tem uma grande parte também de afeto, certo? Basicamente eu nasci no dia 24 de setembro de 89, como o Francisco começou aí bem por dizer, perto das 6 da tarde, 6h10, diz a minha mãe, e eu era a mais nova, não é? Eu fui a última a nascer. E o meu irmão João estava, acredito eu, entusiasmado com o nascimento da irmã, e então queria comprar-lhe um presente. O irmão João, que é o mais... É o a seguir a mim. A seguir a mim.
E então ele só tinha 50 escudos, portanto ele comprou-me esta boneca. E foi o primeiro presente que eu recebi, mas não é por ser o primeiro, é por ser do meu irmão. É original, não é assim uma marca. Não estou a conhecer essa marca sequer. É uma boneca. Nem sei, a marca ele também não sabe, ele só tinha 50 escudos. Passam o Natal todos juntos, os presentes são pensados uns para os outros, ou são coisas assim. Como é que é, por exemplo, as vossas festas continuam a ter esse tipo de. À altura ele tinha 6 anos, comprou o que estava à mão, mas continuam a ter esse gosto e em pensar o que é especial para cada um de vocês. Sim, é engraçado. O meu irmão João conhece-me muito bem. E portanto procuramos sempre dar uns aos outros coisas que sejam verdadeiramente úteis, mas com alguns apontamentos daquilo que sabemos que ele, por exemplo, deu-me agora no Natal, não sei se devia estar a dizer isto, uma daquelas caixinhas para fazer bolas de sabão. Sim. E ele deu-me aquilo e dizia-me, um frasquinho para fazer bolas de sabão, e ele dizia-me: sempre que estiveres irritada com alguma situação e de alguma forma, ele até brincou a dizer que estiveres a bufar de enervação, faz bolinhas de sabão no teu gabinete, que lá está no meu gabinete. Isso é ótimo. Só coisa há bocadinho em relação a voltar à infância e estarmos ligados à nossa criança. Completamente, mas isto também só acontece porque, enfim, é uma brincadeira que só é possível fazer por alguém que de alguma forma partilha o dia a dia connosco. E eles têm acompanhado também sempre e de forma entusiasmada, exceto aquele seu irmão que é do partido. Mas isso é injusto, não, porque o Ricardo, independente, não, partilhamos o entusiasmo com as conquistas uns dos outros, independentemente. Nós também não partilhamos o mesmo clube de futebol e isso nunca foi razão da acrimónia lá em casa. Margarida é do Benfica? Não, Francisco, não sou. É do Sporting? Não. Então. Sou do Porto. Do Porto. Mas todos os meus irmãos são do Benfica. Pronto, normalmente só convidamos pessoas que são de um certo clube aqui, mas pronto, abrimos uma exceção, as pessoas soubessem antes. Já percebi que só vim porque não sabia. Mas eu não sigo mesmo. Pronto, é do Porto porquê? Por tradição do. Não, eu cresci numa altura em que o Porto ganhava muitos títulos e também confesso, como lá em casa eram todos do Benfica, também foi uma forma de me afirmar junto dos meus irmãos. É verdade, a Margarida começou a despertar para a atividade política, enfim, entre aspas, num debate que teve com uma colega numa aula de francês. Eu tive no secundário, tive francês até o 12º ano e como já era um nível avançado, a dada altura as aulas eram para serem fóruns de discussão, até temas sociais. E as conversas muitas vezes resvalavam para a realidade política nacional, que objetivamente não era o intuito, mas porque eu tinha na turma uma colega que era na altura já dirigente da JCP e eu não tinha ainda nenhum envolvimento político nem partidário, mas eu era apaixonada por aquelas discussões e tínhamos sempre opiniões muito diferentes. E numa dessas discussões a Diana disse-me: com essa ideologia estavas bem, era na JSD. E depois eu cheguei a casa, disse ao meu pai: olha, passou-se isto na aula, podes-me explicar como é que funcionam os partidos? E o meu pai volta ao tema da liberdade e o meu pai disse: não, vai procurar, vai ler, já tens maturidade para fazer esse exercício. Se tiveres dúvidas, vens falar comigo e eu ajudo-te, mas eu não devo ser eu a condicionar-te. E eu lá fui, depois fui falar com o meu pai e disse: olha, estive a estudar e cheguei à conclusão que eu me quero inscrever no PSD. Na realidade nem podia no PSD porque eu era menor de idade. E o meu pai disse: é a opção que tu tens, queres tomar, força. Lembra-te, é que a política não é profissão. Foi o único, ou seja, liberdade máxima sempre, mas foi o único alerta que ele me fez. Ou seja, a tua prioridade tem de ser estudar, formar-te, teres um emprego, para ser sempre livre. Sim. Quem não é livre tem de dizer muitas vezes que sim quando quer dizer que não. E tinha razão? A política não é Totalmente, eu acho que tem razão por uma questão de princípio e também tem razão porque conhecia suficientemente a filha e os traços da filha para saber que eu não conseguiria estar a tomar posições que fossem contra a minha vontade, enfim. E para isso é importante sermos livres sempre. Eu já tinha lido esta história, portanto, esse gesto, essa atitude do seu pai é extraordinária, porque cada vez mais vê-se que os pais
preferem controlar muito. Controlar nem sequer é por mal, é decidir um bocadinho com os filhos, ou às vezes pelos filhos, outras vezes com os filhos. E portanto, isso realmente, essa liberdade e esse agora, e não estamos sempre de acordo. Atenção. Sim, mas o facto de dar as condições para agora desenrasca-te e vai estudar, não é? Vai perceber o assunto. Hoje em dia, será que hoje em dia os jovens, obviamente generalizando, têm o facto de terem pais ou mães de helicóptero, que é uma expressão, acho que eu estou a traduzir do inglês, estão sempre a sobrevoar, faz com que os jovens estejam menos bem preparados do que, por exemplo, os jovens da geração 80, 90. A pergunta é um bocadinho parcial na medida que é feita por uma pessoa da geração de 80 a uma pessoa da geração de 80. Não, acho que as gerações são todas diferentes umas das outras. Eu acho que a nossa teve... Se bem que eu já sou a fugir para o 90, que eu já estou ali 89, eu só tenho 3 meses na década de 80. Chegam. Eu acho que nós tivemos uma circunstância, eu ia dizer uma vantagem, uma circunstância. Nós ainda crescemos sem os telefones. Ainda brincámos com as cassetes de VHS, não é? Ainda acedíamos muitas vezes ao Mirk para falar uns com os outros. Tivemos depois a necessidade de fazer essa transição do analógico para o digital, mas brincámos na rua, sem telemóveis, e foi a nossa circunstância. As crianças e jovens atualmente já nascem, bem, em alguns casos quase com o telefone na mão, e portanto têm características diferentes. Eu acho que o importante é procurar fazer um bom equilíbrio. Fazendo aqui um bocado de advogado do diabo contra mim mesmo, são injustas estas críticas que são feitas muitas vezes à geração millennial / geração Z, que são demasiado, enfim, não sei, é o que se diz, mas que não têm mesmo a capacidade de trabalho, que não têm a mesma capacidade de ficar no mesmo sítio ou no mesmo local, fazer uma carreira, e passam, saltam de um lado para o outro, ou que têm algum tipo de exigência mais em relação, por exemplo, no caso do local de trabalho ao empregador, e preferem, contam mais com os direitos do que propriamente com os deveres. Isso é justo ou é uma generalização? E já agora, quais é que são também aqui as características mais positivas que apontaria enquanto Ministra da Juventude a estas gerações mais novas? Algumas críticas eu acho que são resultado de alguma condescendência, e nós já falamos de condescendência aqui no programa. São pessoas diferentes e, portanto, eu também não gosto de fazer generalizações de que esta geração é assim e aquela é de outra maneira, porque isso parte do pressuposto de que cada um de nós não é um ser único e irrepetível, e portanto eu, como sou humanista, tenho alguma dificuldade em partir desse pressuposto. Eu acho que tem de haver aqui um meio termo, ou seja, se calhar não estão disponíveis para trabalhar até às 11, meia-noite por defeito todos os dias, mas estarão mal? Eu acho que não. É uma pergunta. Pronto, eu acho que não, ou seja... procuram um maior equilíbrio entre a vida pessoal, familiar e profissional. Como nós tivemos de nos adaptar, mas não crescemos na tecnologia ou com a tecnologia, se calhar tiram maior partido de ferramentas que hoje em dia existem, que podem acelerar a forma como nós trabalhamos. Agora, nós temos depois aqui um papel em procurar mitigar alguns riscos. Muito recentemente houve recomendações dadas às escolas no sentido de os telefones não serem... Depois isto tudo depende, porque mesmo crianças e jovens não são um único conceito, têm várias nuances, não é? De procurar que até determinadas idades não haja mesmo utilização do telefone, noutras idades não haja, por exemplo, na sala de aula. E portanto isso são formas de procurar mitigar, sem prejuízo desta ser uma geração que nasceu com a tecnologia nas mãos, e assim será o resto da vida. Fala-se hoje em dia muito em literacia, e há vários tipos de literacias diferentes. Fala-se na literacia financeira, na literacia jurídica, na literacia mediática, que é no fundo aqui, obviamente, um bocado puxando aqui a brasa à nossa sardinha, mas é muito importante ensinar as pessoas a fazerem esta distinção entre o que é fake news, o que são as fontes de informação credíveis. Literacia política, isto
é tudo importante. Como é que isto pode, de alguma forma hierarquizar, se tivéssemos de definir alguma prioridade entre estas literacias todas? É assim, no que diz respeito por exemplo, à questão da literacia mediática, mesmo a literacia digital, eu acho que há uma responsabilidade de todos nós, individualmente e depois coletivamente. E, portanto, e devemos investir em sensibilizar as pessoas para verificar fontes, não partilhar sem ter a convicção de que aquela é uma fonte fidedigna, sem prejuízo da informação, até poder ir ao encontro daqueles que são os nossos intentos ou desidratos. Mas procurarmos todos de forma individual sermos responsáveis nesse sentido, porque uma informação errada, e nós hoje em dia então nas redes sociais com vídeos, a questão de deepfake, nós podemos mesmo destruir a vida de uma pessoa, e isso exige, novamente aqui também um exercício de empatia, exige que tenhamos a responsabilidade de procurarmos ser mais exigentes com aquilo que lemos, com a veracidade dos factos e com aquilo que depois que partilhamos. Agora, a literacia financeira também é importante. Há um projeto agora em curso, desde setembro, em 7 escolas do país, que é uma cadeira de literacias, e o objetivo de facto e que compreende essas várias literacias que o Francisco referia, e que eu acredito que no final do ano o Ministério da Educação faça uma avaliação no sentido de perceber se faz sentido estender a outras escolas, ou de eventualmente de reavaliar alguns dos seus conteúdos, mas procura de facto dar resposta à questão da literacia financeira. A literacia em saúde também é importante. Enfim, é um projeto que está agora em curso, e eu acho que no final do ano é uma oportunidade única para se avaliar. Em Portugal às vezes, ou demasiadas vezes, não fazemos avaliar e perceber se faz sentido continuar e alargar. Como é que se convence um jovem a interessar-se pela política, ou mesmo a entrar numa atividade mais política? É mostrar de que forma é que a política faz a diferença na vida dele. E como é que faz? Eu gosto sempre de dar exemplos. Dar exemplos de este cheque psicólogo que vai chegar a cerca de 100 mil jovens, consegue criar uma resposta na área da saúde mental, que sobretudo depois da pandemia ficou especialmente visível a necessidade de reforçarmos o acesso a consultas de psicologia. Ou um jovem que tem dificuldade no acesso à habitação, de explicar que tomamos decisões em que desde agosto os jovens não pagam impostos quando compram casa, ou que têm acesso, e porque fizemos um investimento muito significativo no programa Porta 65, que apoia o arrendamento jovem, ou seja, dando exemplos de medidas que impactam positivamente a vida delas. Eu acho que isso é essencial, porque só dessa forma é que eu vou conseguir também mostrar a utilidade, a importância da atividade política. Isso é, no fundo, encurtar aquela distância que existe já há algum tempo entre os representados e os representantes. Eu percebo isso, mas ser-se político, no sentido, diria eu, nobre da palavra, que, aliás, infelizmente a maior parte das pessoas já não associa essa nobreza à atividade política. Ser-se político tem mais que se diga, também tem toda uma parte de trabalho, uma parte do escrutínio e tudo mais. E, portanto, alguém estar nesta atividade, a minha pergunta era mais no sentido de isto é tão importante para o país, claro, dar exemplos que é que um político pode fazer, mas ao mesmo tempo não há aqui outro tipo de conceitos que se podem também passar aos jovens, às pessoas mais novas, a dizer a literacia política, como eu dizia há bocadinho, se há uma forma de passar essa mensagem de uma forma mais, claro, concreta, mas também através de ideais ou de princípios. Duas coisas. Nós precisamos saber comunicar, e isto exige proximidade, seja presencial, portanto procurarmos estar presentes em iniciativas onde estão jovens, portanto não ter medo de estar com jovens e sair dos gabinetes, mas também de estar onde os jovens estão, que é também nas redes sociais. Mas para podermos comunicar, nós temos de ter o que comunicar, e portanto o dar exemplos tinha esse propósito de ilustrar de que forma é que eu consigo
mostrar e evidenciar a um jovem como é que a política consegue transformar positivamente a sua vida. Agora, isso envolve também um grande esforço de estarmos próximos, de estarmos presentes e de simplificarmos o discurso, porque se eu tiver um discurso hermético que ninguém percebe, eu até posso estar a comunicar, até posso ter muitas coisas para comunicar. Se o meu destinatário não perceber, é um exercício absolutamente ineficaz. A ambição na política e em geral na vida é uma coisa também que muitas vezes é conotada de forma negativa. Isso concorda com esta conotação negativa? A ambição é uma coisa má? Eu prefiro falar de propósito do que de ambição. Propósito. E nós é essencial que tenhamos sempre muito presentes qual é que é o nosso propósito. E portanto... Qual é o seu propósito? É deixar este mundo um lugar melhor, por muito idealista que isto possa parecer. Isto era um podcast do Dr. Balsemão, que estamos aqui a falar com... Chamava-se Deixar o Mundo Melhor, por isso que o João estava-se aqui a rir. Vamos voltar. Foi absolutamente por acaso. Foi por acaso, não. Espontâneo e genuíno. A mesma cor política e tudo. O fundador e a ex-líder da JSD. Vamos acabar com a pergunta que ele faz sempre. Já respondeu de uma forma política, agora vamos falar a sério. Porquê que a geração 80 é melhor de todas? Então vou dar a resposta. Não há nenhuma geração que seja melhor do que outra. Sério? Não há. E eu acho que é um erro acharmos que há umas gerações que são melhores do que outras. As gerações são todas diferentes umas das outras. Têm aspectos mais positivos, aspectos mais negativos. Naturalmente, com as pessoas da década de 80 e início também de 90, eu tenho uma afinidade nas músicas, nas pessoas que nos marcaram o nosso percurso, nos filmes, etc. Quais eram as músicas que eu ouvia? Eu obviamente, Spice Girls claro. É normal. Mas um erro que nós cometemos muitas vezes é excluirmos gerações. E portanto eu acho que o país durante muito tempo tem deixado algumas gerações para trás. E eu acho que nós ganhamos todos muito se tivermos noção que temos todos a aprender uns com os outros. Muito bem, muito obrigado. E se viessem cá as Spice Girls agora iria vê-las, porque nós... Adorava. Se vierem, avisem-me. Incógnita. Muito obrigado, Margarida, por ter aqui abrilhantado aqui este podcast Geração 80. Foi um prazer tê-la tido aqui. Este episódio teve sonoplastia de João Martins, produção de Mariana Oca Ferreira e fotografia de José Fernandes. O grafismo de capa é de João Carlos Santos e a edição vídeo de Ana Isabel Pinto, com coordenação de Joana Beleza e direção de Bernardo Ferrão. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e, como diz a música dos Táxi, para que tudo continue sem parar, é fundamental levar a vida a dançar. Até para a semana.